A cada safra, os agricultores têm investido mais em técnicas para melhorar o manejo nutricional das lavouras. Hoje é possível avaliar de forma precisa e rapidamente os níveis de compactação e qualidade do solo e também das folhas. Com essas informações obtidas através de análises detalhadas, os agrônomos podem recomendar especificamente os níveis de nutrientes que cada planta precisa. Nesta propriedade em Sede Alvorada, a Fazenda Santo Augusto, foram plantados 900 hectares de soja. Após 60 dias, a lavoura apresenta um bom desenvolvimento. Não apenas porque o clima está colaborando, mas também porque é acompanhada de perto pelo Juliano. Há 5 anos, o produtor investe no manejo nutricional das plantas, estratégia que reúne 3 pontos principais: as análises de compactação e da qualidade do solo e a análise foliar. É interessante porque o custo não é muito alto e ele te entrega um retorno significativo, né? Então vale a pena e a gente vem trabalhando, vem mostrando resultado isso, né? Então vamos continuar no que está dando certo, né? Quem orienta o Juliano nesse trabalho é o engenheiro agrônomo Felipe Zanetti. Segundo ele, os bons resultados obtidos com o manejo nutricional vêm da evolução das técnicas de análise nos últimos anos. Então agora a gente vai entender na prática de que maneira acontece, esses diagnósticos. O inicial é por meio desse equipamento que faz aí essa medição da compactação do solo. É isso, né, Felipe? Isso mesmo. Aqui a gente vai conseguir definir qual o grau de compactação, qual o nível. Tendo esse grau de compactação, a gente ajuda o agricultor a decidir qual o manejo que ele vai fazer. Se ele vai entrar com uma intervenção mecânica, com descompactador, ou se talvez ele vai entrar com plantas de cobertura que tem também essa função, através das raízes, de descompactar solo. Então esse equipamento ele mostra na prática, na hora, e também com uma precisão muito grande. Tá? Então é uma ferramenta muito útil para o agricultor hoje, o penetrômetro. E como a gente consegue observar aí, Felipe, ele já vai indicar automaticamente, ele já vai fazer essa medição de forma automática e vai sair o resultado na hora? Isso, sai o resultado na hora. Do grau de compactação, da profundidade, Então logo a gente vai ter o resultado aqui, é muito rápido. Pronto. Então aqui a gente tem, o grau de compactação, quanto megapascal está compactado e qual a profundidade. Então aqui no caso a gente vê que de 0 a 10 até 0,20 a gente tem níveis abaixo de 2. Então na prática abaixo de 2 são níveis muito baixos, a gente não precisa entrar com nenhum manejo, E até por isso a gente vê raízes aqui muito profundas, e a gente evidencia o manejo que a fazenda já vem fazendo há muito tempo. Vamos supor que de 20 a 30 a gente tivesse níveis de compactação acima de 3,5, Acima de 3,5 a gente já fala que teria que entrar sim com um descompactador, com ação mecânica. Abaixo disso, plantas de cobertura já podem fazer esse trabalho, Mix de cobertura, Então a gente ajuda com essa análise a tomada de decisão do agricultor. Se ele descompacta com ação mecânica ou com planta de cobertura. Já que você introduziu aí que a gente vai ter essas outras análises, quais são as próximas? Qual é a próxima delas? Você mediu então o nível de compactação do solo, a partir daí qual é a indicação para o produtor? Depois da análise de compactação, o agricultor entra corrigindo, E é isso, lógico que isso não acontece de uma hora para outra, São manejos integrados que acontecem dentro da fazenda, que duram 1, 2, 3, 4 anos, Mas a sequência da análise de compactação é a análise de solo, onde a gente vai conseguir definir, o equilíbrio realmente que a gente busca. Se tem um nutriente em excesso, se tem um nutriente em falta, Principalmente visando a correção de pH, Nós queremos pHs de solos acima de 6, 6, 6,2, a gente busca isso. E a análise de solo vai dizer, quanto precisa de óxido de cálcio, de magnésio para elevar esse pH. Então a gente busca através da análise de solo
um panorama de como está a nutrição, né? E aí, através da análise de solo que nós conseguimos entregar para o agricultor, dependendo a cultura, nós conseguimos entregar em quilos qual a demanda dos nutrientes que a gente precisa, de fósforo, de potássio, né? Essa análise ela é por extrato de saturação. Qual é a diferença? Por extrato de saturação nós conseguimos dizer não só a quantidade de nutriente que está ali na solução do solo, mas sim o que está disponível. É diferente, né? A gente consegue dizer quanto está disponível. Ou seja, o que o produtor está conseguindo aproveitar e o que ele precisa para equilibrar esse solo. Isso mesmo. Então a gente consegue entregar para o agricultor hoje com uma segurança muito grande, né? Quantos quilos de cada nutriente e até mesmo se está em excesso, se talvez você tire, porque a gente tem que adubar sistema, né? Não a planta. Por isso que a gente visa, através dessas análises, talvez adubar uma planta de cobertura antes, né? Em relação a fósforo, potássio, e aí, enfim, tem vários... há uma dinâmica no solo dentre esses nutrientes. O excesso indisponibiliza outro, a falta também é problema, então... A gente, com a análise de solo, busca o equilíbrio, né? O equilíbrio geral, pensando em pH, macro e micronutrientes. Felipe, numa terceira etapa, então, já que foi feito esses 2 diagnósticos, o terceiro vai ser em relação à questão foliar. Isso, é isso mesmo. Então, iniciei com uma análise em relação à compactação, uma análise de solo, onde diz todo um panorama de solo, e nós chegamos aqui agora na análise de folha, né, que é como se fosse uma análise de sangue, né, que diz todos os componentes da folha, como eles estão naquele momento, e a gente consegue intervir, né, para o agricultor fazer essa aplicação via folha. Então desmistifica um pouco essa relação de foliar, né? A gente consegue identificar os limitantes, todos os limitantes, não só quais são, mas nós conseguimos dizer em nível de importância qual o primeiro, qual o segundo, qual o terceiro e quanto em gramas daquele nutriente a gente teria que posicionar, né, para corrigir naquele momento. Então todas essas ferramentas elas são aplicáveis, né? Acho que esse é o principal, né? Porque a gente consegue medir. Se você não mede, você não sabe o quanto. Então, se você não mede a compactação, você supõe. Se você não mede o que tem no solo, o que falta, o que não, então você usa uma adubação parelha. E esse talhão não é igual ao outro, né? São talhões diferentes. A gente hoje já trata diferente e eu acredito que no futuro muito próximo os agricultores vão tratar diferente cada talhão. Um foco específico para cada área. Um foco Felipe, específico para cada área. E isso que a gente consegue perceber então aqui, que é uma agricultura mais tecnológica, com mais dados, com a melhor utilização também dessas informações e o que vai acarretar em maior produtividade para as áreas, né? Maior produtividade. Isso a gente vem notando nos agricultores que a gente tem acompanhado, esse acréscimo de produtividade, porque o agricultor vai produzir mais e ele vai ter uma rentabilidade maior no final. E aqui no estúdio a gente continua falando sobre esse manejo nutricional e a importância, né, dessas práticas. Para isso a gente recebe o Eduardo Vuicic, que é gerente técnico da Agro Raiz. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Muito obrigado, uma honra estar aqui com vocês hoje. Muito bem, e também a Thaisa Capato, que é especialista em nutrição mineral de plantas e professora de agronomia aqui da FAG. Seja bem-vinda, Thaisa. Obrigada pelo convite. Para a gente começar o nosso bate-papo aqui no estúdio, a gente tem que levar em consideração que esse é um verdadeiro diagnóstico que deve ser trabalhado de forma integral, né, em conjunto. Eduardo, como que você tem percebido a ideia dos produtores de fazer um manejo nutricional que tenha realmente toda essa integração de práticas? Muito bem, eu acho que a primeira coisa é entender que quando a gente fala de nutrição de plantas, tem todo um caminho a ser percorrido antes disso, né? Desde uma análise física, onde você precisa de um penetrômetro, mede compactação, toma as melhores decisões com essas ferramentas. E aí, quando você vai para uma análise química, né, onde você avalia todos os fatores nutricionais do solo, então
a partir do momento que você busca altas produtividades, e é o que a gente vê, né, hoje todos estamos buscando grandes produtividades, os altos tetos produtivos, a gente precisa de fato integrar tudo isso. Então, o manejo nutricional, ele agrega muito e demanda de muito conhecimento em praticamente todas as áreas. Eu vejo muito assim, sabe? Uhum. Thaís, desse conjunto, no caso, até que o Eduardo citou, essas análises são essenciais para entender a agricultura como um sistema mesmo, né? Não apenas a disposição dos nutrientes, mas o sistema como ele está funcionando em si lá na lavoura. Como você vê? Sim, é fundamental entender tudo o que está acontecendo, né, na lavoura, entender como um sistema e tentar buscar sempre o equilíbrio, né? E no caso a análise de planta, né, ela vem também como uma ferramenta que te ajuda a validar a adubação que você fez lá no plantio, lá no início, saber se realmente aquela adubação foi correta e se naquele momento a planta está precisando, né, de alguma correção na adubação ou de algum outro fator, né, que algum outro fator pode estar interferindo no cultivo. Uhum. Completando, professora Thaís, então hoje eu diria o seguinte, com a adubação, que você vai usar micronutrientes, praticamente a adubação foliar está baseada em boa parte nisso, né? É importante o pessoal conhecer a fisiologia da planta, né? É fundamental entender o porquê, né? Porque muitas pessoas às vezes não dão nem importância aos micronutrientes, né? Então eles são essenciais, fundamentais, não pode faltar. E entender o papel deles, né, no metabolismo da planta é de suma importância. E pensar também que essa análise ela vai possibilitar a gente entender o que a gente precisa adicionar, porque às vezes a gente já tem o nutriente no sistema e você não tem necessidade de adicionar. Ou às vezes você tem necessidade de adicionar. Então o diagnóstico, né, a análise de solo, de planta, ela é fundamental. Hoje se trabalha justamente dessa forma. O agricultor precisa investir, precisa melhorar o seu processo produtivo. Para isso, o direcionamento de custos é muito importante. Então, essas análises que a gente vem falando, análise de solo, a própria análise de folha, ela é muito importante, justamente por isso. Será que aquilo que a gente colocou lá no solo está chegando até na planta? Lidar com as interações, principalmente na nossa região, né? Uhum. Os nossos solos têm uma base muito rica de nutrientes e às vezes é mais difícil você lidar com a interação dos nutrientes do que propriamente só está faltando, eu vou lá e coloco. Então, lidar com essa interação. E a análise de folha permite isso. Será que... eu adubei meu solo, mas será que essa interação permitiu, de fato, que aquilo tudo chegasse na planta? Então, você analisar o tecido foliar ao longo do ciclo, isso é muito importante, porque existe uma demanda de nutriente em cada período que passa. Com 30 dias eu demando uma quantidade, com 60 dias eu demando outra quantidade. E se a gente não mede isso, a gente não consegue gerenciar, né? Isso é muito importante. Sim. Monitorar durante o desenvolvimento da cultura, então. Sim. Importante salientar que, por exemplo, a soja e o milho ali com 90, 100 dias, eles já vão ter absorvido quase a totalidade dos nutrientes que eles precisam para o ciclo. Então, esse é um período, né, que a gente não pode deixar para corrigir no final. A gente tem sempre que pensar em se antecipar. E como que a gente se antecipa? Fazendo um diagnóstico correto. Isso aí. Antigamente, né, professora Thaís, você, na adubação foliar, você pensava sempre assim, vou fazer para recuperar o que se perdeu, né? Hoje não, hoje na verdade você tem que ter um levantamento desde o pré-plantio, né, todos aí, e depois dar condições para que a planta resolva os problemas de deficiência, né? Então, sim, quer dizer, a ideia tem que ser mudada, né? Sim, pensar na adubação foliar como uma complementação, exatamente, porque ela ajuda muito, mas ela tem que ser muito bem trabalhada. É uma ferramenta importante, mas que tem que ser trabalhada da forma correta. Ela complementa aquilo que você faz na análise química, né, do solo, no pré-plantio, né? Sim. Eduardo, eu sou daquele tempo que quer fazer análise só dos macros, né? Aí depois de 10 anos que me formei, fui Mato Grosso, começou os micro, né? E naquela época a gente não aceitava muito, mas aí a gente vê que o micro agora é importantíssimo. O agricultor está sentindo essa diferença? Ele precisa, ele consegue detectar ou vocês estão com dificuldade de levar isso para o campo? Como você vê esse aspecto geral? Eu acredito que hoje o cenário realmente mudou bastante, justamente por aquilo que a gente estava falando. Altas produtividades, ou seja, um resultado diferente demanda que a gente faça algo diferente.
E a complementação com os micronutrientes via folha vem justamente por isso. A gente faz uma análise de solo, faz uma correção de solo buscando elevação de pH, é uma situação bem importante. Você está, sim, disponibilizando mais os seus macronutrientes, como você falou que se dava maior atenção. Mas automaticamente tem muitos micronutrientes que nessa elevação de pH estão sendo indisponibilizados. E aí, por isso, a recomendação disso, essa suplementação depois via folha dá muito resultado. Volto no assunto que falamos antes, todos são importantes, mas o agricultor hoje está muito mais adepto, enxerga muito esses resultados. A gente está nesse segmento há mais ou menos uns 6 anos hoje a nível de campo e notoriamente já é uma conversa bem mais evoluída, muitos agricultores adeptos e realmente vem agregando muito nas produtividades. Isso, né, Fernando e Thaís, né? Isso é uma agricultura de precisão, né? Saber o que vai colocar lá. Quando a gente fala agricultura de precisão, a gente pensa naquela máquina colhendo, vendo quanto saco está dando por hectare, né? Mas nós estamos fazendo uma agricultura de precisão, né? E o Eduardo falou muito certo, as interações, né? Hoje você tem, por exemplo, quanto tempo vai ficar um determinado produto na folha que ele vai ser absorvido. Alguns produtos 2 horas, 3 horas está absorvido, outros você leva 10 dias para absorver, né? E a mobilidade disso dentro da planta, né? Então, esse conhecimento é muito importante. Então, essas interações vão trabalhar forte para a produtividade. Então, só que deixar claro, né? Hoje não é mais só o manejo de solo, aquela análise tradicional, mas sim tudo isso e mais uma análise foliar. Quer dizer, esse é o caminho, não vai ter retorno, né? Você tem um conhecimento completo da fisiologia da planta com as práticas de manejo correta, né? Sim. O interessante da análise foliar é que ela te valida realmente o que a planta está conseguindo absorver. Porque no solo, os nutrientes, eles interagem entre si, né? Porque são elementos químicos que estão ali. Então, se está desbalanceado, por exemplo, se eu tenho mais cálcio ou mais potássio ou mais magnésio, eles vão competir ali na raiz para serem absorvidos, né? E vai ser absorvido o que está em maior quantidade. Então, esse desbalanço, né, a gente fazendo uma análise de folha, de planta, a gente consegue ver também como está, se está tudo certo, se tem alguma coisa que está faltando ou que está sobrando, né? Ver realmente o equilíbrio. Obrigada pela participação de vocês aqui e até a próxima oportunidade, pessoal. Ótimo fim de ano para vocês também. Eu que agradeço, é sempre uma honra estar retornando à instituição onde eu me formei e poder contribuir com os agricultores, com vocês é uma honra. Eu que agradeço. Obrigada, foi muito bom, né, estar aqui hoje, bater esse papo, contribuir um pouquinho e também te conhecer, Eduardo, conhecer o trabalho de vocês também, foi muito legal.